Olá pessoal, estamos de volta aqui, mais uma aula aqui do nosso módulo 2, Introdução à Administração. Vamos continuar nossas questões. Questão número 8 da Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, prova de auditor de 2008. Vamos lá, Henri Fayol foi um dos principais formuladores da denominada teoria clássica das organizações. Então vamos lá, Fayol. Letra A, desenvolveu uma abordagem sintética, onde toda empresa desenvolve 6 funções básicas e a função administrativa desempenha um papel central de integração e coordenação das demais funções. Pessoal, vamos lá. Essa alternativa está correta e vamos ver por quê. Relembrar o que o Fayol falava. Vamos lá, a gente tinha, gente, de acordo com o Fayol, 6 funções básicas. Quais eram essas? Vamos lá, função técnica, financeira, comercial, segurança, contábil e administrativa. Só que para ele, a função administrativa, ela fazia o quê? Ela coordenava essas funções aqui, ou seja, a função administrativa ela fazia a coordenação das outras funções e se dividia, né, o que a gente acabou depois chamando de processo administrativo. A função administrativa se dividia o quê? Prever, coordenar, controlar, comandar e organizar. Ver como é que o Fayol até hoje, em certo ponto, ainda é seguido, né? Então você tem aqui as 6 funções básicas da instituição, da organização, com a função administrativa como uma coordenação dessas funções todas e se dividindo, então, no processo de previsão, coordenação, controle, comando e organização. Então, vamos lá, voltando. A gente tem uma abordagem sintética, onde toda empresa desenvolveria, então, essas 6 funções básicas e a função administrativa desempenharia um papel central de integração e coordenação das demais funções, tá? Belezinha. Vamos lá, letra B, o que a gente poderia ver de errado aqui? Procurou enfrentar o problema do desperdício das indústrias francesas por meio do estudo detalhado de tempos de movimento. Aqui a gente já... Não foi bem isso que ele fez, não. Isso aqui a gente está ligado ao trabalho do Taylor e não do Fayol. Vamos lá, próxima alternativa. C. Definiu as características básicas da organização burocrática moderna. Não, né, gente? Isso aqui é legalidade, impessoalidade, é o trabalho do Weber. Vamos lá, letra D. Contestou a teoria científica da administração, formulando uma abordagem baseada na dinâmica informal, nem pensar. E nem contestou a teoria científica, elas foram feitas mais ou menos na mesma época, só com abordagens, o foco era outro, né? Nas técnicas de motivação, papel das lideranças, nem pensar. Letra E, formulou uma teoria analítica da dinâmica organizacional centrada nas condições que são tomadas as decisões. Também não é por aí não, tá? E nem é uma teoria que seria analítica, né? Mais sintética, né? Mais resumida, não vai no detalhe, né? Então vamos lá, voltando então. A letra A é o nosso gabarito da banca. Vamos para a próxima questão, também do Tribunal de Contas do Estado. Max Weber
é considerado como um dos mais influentes precursores de diversas teorias das organizações. Nesse sentido, considere. Então, 1. Weber desenvolveu uma teoria das organizações formais fundamentada em um modelo mecanicista mais próxima das teorias clássicas. Vamos lá, letra número 2. A teoria das organizações de Weber é baseada na articulação entre a organização formal e informal. Gente, vamos lá, primeiro. A primeira está certa? Weber desenvolveu uma teoria das organizações formais fundamentada em um modelo mecanicista, próximo das teorias clássicas. Tá belezinha, né? A 2. Teoria das organizações de Weber baseada na articulação entre a organização formal e informal? Não. A gente vai ver que depois a teoria estruturalista dá uma olhada nisso. No caso do Weber, é só formal. 3. A teoria weberiana das organizações se aproxima mais da teoria clássica das organizações, pois enfatiza a eficiência e a hierarquia. Belezinha, é isso aí. Apesar, normalmente o aluno dá uma olhada nessa eficiência e fala, mas que, professor, você está doido? Como que a burocracia se aproxima da eficiência? Gente, tem que lembrar sempre que a gente está olhando aqui na teoria da burocracia, ou seja, aqui a gente não vai ver os problemas, as disfunções, o que deu errado com a burocracia. O Weber, na época, imaginava realmente que a burocracia seria a melhor maneira, seria mais eficiente. E em relação ao que existia antes, foi uma evolução do que existia antes. Mais para frente, a gente foi ver que você tinha problemas também em relação à teoria da burocracia. Mas aqui a gente está falando da teoria, tá? Então vamos lá. A 3 está certa, a segunda está errada, a primeira está certa, vamos para continuação. A teoria estruturalista das organizações diferencia-se da abordagem weberiana por enfatizar a relação entre análise intra-organizacional e interorganizacional, belezinha, como a gente tinha visto, se não me engano, na aula passada. Tá ok. E, por último, a teoria weberiana das organizações aproxima-se mais das abordagens humanistas. Nem pensar. Pois enfatiza o comportamento efetivo das pessoas nas organizações. Não, blá blá blá, mas está errado aqui só pela... Se aproxima mais das abordagens clássicas. Inclusive, muitos autores consideram a teoria weberiana, que aqui seria burocracia, né, como uma abordagem clássica. Então vamos lá, se a 5 está errada e a 2 está errada, então nosso gabarito é C aqui, né? 1, 3 e 4. Aqui é 2, aqui é 2, 5, 5, beleza, tá? É isso aí mesmo. Nosso gabarito, então, letra C. Vamos para mais uma questãozinha. Questão 10. Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, técnico em 2009. Na primeira fase de desenvolvimento das teorias da administração, predominaram as abordagens mecanicistas, como as de Taylor e Fayol. Com relação às abordagens que criticaram esses paradigmas, vamos lá. Gente, o que é, antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhada aqui, o que é uma teoria mecanicista, ou seja, do que esse cara está falando aqui? Gente, teoria mecanicista é uma teoria que imagina a organização como uma máquina, ou seja, de que cada setor seria uma peça da engrenagem e a mesma coisa se falaria das pessoas, dos cargos, e se imagina aquilo ali como seria previsível, ou seja, de acordo com uma organização X, você teria um resultado Z, ou seja, é uma ideia muito baseada na estabilidade, de você ter, digamos assim, conseguir prever o resultado das ações, um mundo, digamos assim, externo que não complique muito a tua vida. E para frente a gente vai ver que nasce a abordagem que seria orgânica das estruturas, ou seja, de que você não tem como ter previsibilidade, que você não tem, digamos assim,
como normatizar tudo, como você regular tudo, que você tem que ter o quê? Exatamente uma maior flexibilidade, uma maior agilidade, uma estrutura mais fluida, que aí você vê em todas aquelas estruturas virtuais, celulares, em rede, ou seja, de você ter uma organização que se adapte mais rapidamente aos seus problemas e por aí vai. Só que isso lá atrás não era a visão predominante. O que predominava era exatamente essas abordagens mecanicistas. Tá? Então vamos lá, como a de Taylor e Fayol. Com relação às abordagens que criticaram esses paradigmas, vamos lá. Primeira, a teoria comportamental afirma, em oposição às abordagens clássica e científica, que os conflitos entre objetivos individuais e organizacionais não são incontornáveis e podem ser evitados através de técnicas de condicionamento. Gente, condicionamento não tem nada a ver com o comportamental. Ou seja, aqui você tem o que, gente? Seria uma teoria mais democrática, mais, digamos assim, o condicionamento seria você de alguma forma, por algum incentivo, forçar aquela pessoa a fazer algo que ela não faria naturalmente. E não é isso que a teoria comportamental analisa. Então vamos lá. Número 2, ao contrário da teoria clássica de Fayol, a teoria de sistemas enfatiza uma visão anatômica e estrutural. Gente, não é uma visão estrutural, é uma visão holística. Analisar o todo, a inter-relação entre as partes, como é que se relaciona com o mundo exterior, entendida como a síntese de diferentes órgãos que compõem a estrutura organizacional, nem pensar. Está errada essa alternativa aqui, essa afirmativa, na verdade. 3. A teoria das relações humanas criticou a teoria clássica da administração, afirmando que os trabalhadores em melhores condições psicossociais e emocionais alcançam melhores níveis de produtividade, independentemente das condições físicas e técnicas. Beleza, agora tá. Essa sim está certinha. Vamos lá para a próxima. A teoria do desenvolvimento organizacional rejeita a ênfase na remuneração como única motivação do trabalhador e propôs novos modelos de gestão que compatibilizassem objetivos individuais e organizacionais. Também está belezinha. E a última, 5. Em contraposição às teorias clássica e científica, a teoria da contingência afirma que existe uma relação de dependência entre as condições ambientais e as técnicas gerenciais adequadas a cada objetivo organizacional. Belezinha, ou seja, o que a contingência falou, como a gente viu há pouco, que existe o quê? Você tem que analisar primeiro o ambiente, ou seja, a condição de dependência é você, tudo depende do ambiente, o que você vai poder fazer, ou seja, que tipo de técnica você vai poder utilizar para atingir aquele objetivo organizacional. Então essa aqui está belezinha também. Vamos ver aqui, ó, quais estão erradas. A 3, a 4 e a 5 estão certas, a 2 e a primeira, se eu não me engano, estão erradas. Então, vamos ver o nosso gabarito. Estão corretas apenas afirmativas 1 e 2? Não. Estão corretas apenas 1 e 2 também não. Vamos lá, estão corretas a 2 também não está. Apenas as 3 e a 4 não, porque a 5 também está. Então, é a letra E aqui, o nosso gabarito, que é o gabarito da banca. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma questão. Um abraço aí para vocês. Tchau, tchau.